Sabe, é curioso pensar como um sermão de mais de 150 anos atrás ainda consegue ser tão relevante. O que faz uma mensagem atravessar tanto tempo? É isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando fundo numa das pregações mais famosas de Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Vamos direto ao coração do argumento dele. E o ponto de partida é esse aqui, uma única frase retirada da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Parece simples, né? Mas toda a estrutura do pensamento de Spurgeon se apoia nessa ideia. Cristo é tudo em todos. É um conceito tão forte que a gente precisa desmontar ele parte por parte para entender. Mas, antes de entrar no sermão em si, é fundamental saber quem era o homem por trás dele. Charles Spurgeon não era um pregador qualquer. Ele ganhou esse apelido Príncipe dos Pregadores por um motivo. A capacidade que ele tinha de comunicar ideias complexas de um jeito que cativava multidões era algo fora do comum. A trajetória dele foi impressionante. Ele já vinha de uma família de pastores, mas a sua própria jornada começou muito cedo. Aos 19 anos, ele já era pastor de uma igreja enorme em Londres. Foi uma ascensão, meteórica. E o tamanho da influência dele era gigante, culminando na construção do Tabernáculo Metropolitano, um lugar que reunia milhares e milhares de pessoas toda semana. Ok, agora sim, vamos ao centro da questão. Toda a tese do sermão é construída em cima daquele versículo do apóstolo Paulo. Spurgeon pega essa ideia e a desenvolve com uma lógica quase cirúrgica. O que Spurgeon faz é usar esse texto para defender uma ideia radical. Na nova criação da fé, todas as nossas caixinhas, todos os rótulos que a gente usa no dia a dia, simplesmente perdem o valor. A única identidade que realmente importa, a única que permanece, é a de Cristo. Vamos parar e pensar no impacto disso, especialmente na época dele, uma sociedade vitoriana super dividida. Spurgeon estava dizendo que nacionalidade, rituais religiosos, cultura, status social, tudo isso se torna irrelevante. A única marca que realmente distingue alguém nessa nova realidade espiritual é a presença de Cristo. Todo o resto vira basicamente ruído. A partir daí, Spurgeon começa a analisar como as pessoas se relacionam com essa verdade. E ele faz isso de um jeito muito claro, identificando 3 maneiras diferentes de enxergar a Cristo, 3 categorias de crença, ou até de descrença. A primeira categoria é a mais direta. São aqueles para quem Cristo é nada, é irrelevante. Spurgeon descreve pessoas que nem pensam nele, ou que só usam seu nome como xingamento. E é que ele também inclui os autossuficientes. Sabe, aqueles que se acham tão bons que simplesmente não veem necessidade alguma de um salvador. A segunda categoria, segundo Spurgeon, é bem mais sutil e perigosa. É a das pessoas que veem Cristo como alguma coisa. Um ajudante, talvez. Um complemento. É a ideia de que a pessoa faz a sua parte, dá o seu melhor, e Cristo entra para cobrir as falhas, para preencher o que faltou. E é aqui que a crítica de Spurgeon fica pesada. Para ele, tratar Cristo como um salvador parcial é um desprezo vil. A lógica dele é bem direta. Se Cristo não é tudo na salvação, então ele não é nada. Não existe essa de parceria. Ou é uma entrega total, ou não é. Então, o que significa na prática dizer que Cristo é tudo? O que essa palavra tudo realmente abrange? Spurgeon então começa a detalhar como essa ideia se aplica em cada etapa da jornada da fé. Ele enxergava a salvação como uma obra completa, inteiramente feita por Cristo. E para explicar isso, ele usa esses 3 estágios teológicos. Basicamente, Cristo é tudo no momento em que a pessoa é declarada justa, ele é tudo no processo de se tornar santa e ele é tudo em garantir que essa pessoa chegue até o fim. O primeiro passo é a justificação. Pense nisso como um termo legal, de tribunal. Não é que a pessoa se torna perfeita da noite para o dia. É um ato em que Deus a declara justa, porque a justiça perfeita de Cristo é colocada na conta dela. É um ato externo. Depois vem a santificação. Se a justificação é a declaração, a santificação é a transformação. É um processo que dura a vida toda de ser moldado para se parecer mais com Cristo. E para Spurgeon, isso também é uma obra de Cristo, agindo dentro da pessoa, como um artista trabalhando na sua obra. Essa citação resume perfeitamente a ideia. O argumento de Spurgeon é que não existe um único centímetro dessa jornada, dos portões do inferno aos portões do céu, em que o esforço humano seja a base. É Cristo do início ao fim. Ponto final. Mas Spurgeon não para na teoria. Ele não era esse tipo de pregador. Ele leva o argumento para uma conclusão prática, que desafia quem está ouvindo.
Porque se essa verdade é aceita, ela tem que gerar algo visível na vida de uma pessoa. É a pergunta que move toda a reta final do sermão. E daí? Se Cristo é tudo, o que muda no nosso comportamento, nas nossas atitudes, a discussão sai do campo da doutrina e aterrissa no chão da vida prática. Não dá para ser só uma ideia na cabeça. E a resposta de Spurgeon é muito concreta. A prova de que Cristo é tudo na vida de alguém aparece nessas virtudes aqui. Misericórdia, bondade, humildade, elas não são tipo um bônus, são a consequência natural, o fruto inevitável de uma crença que é real. E aqui o tom dele é muito direto, sem rodeios. Dizer que acredita que Cristo é tudo, mas continuar vivendo de um jeito que não reflete isso, para ele é uma contradição gritante. É uma religião de fachada vazia, uma farsa transparente, como ele mesmo diz. Ele encerra com essa reflexão bem provocadora, deixando no ar essa conexão que não pode ser quebrada entre o que se crê e como se vive. Na visão de Spurgeon, a maior desonra a Cristo não vem de quem o rejeita abertamente, mas sim daquela fé de fachada, que usa o nome, mas não se traduz numa vida transformada.